Olá, eu sou a Larissa Sacani, cirurgiã dentista e fui convidada pela Multikids Baby para fazer parte do projeto Doutor Falou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre higienização. Ai, que maravilha quando temos uma boquinha bem cuidada e bem limpinha. Mas nem sempre é tão simples assim, né? A gente sabe que a higiene, principalmente das boquinhas dos bebês, é algo que pode ser bem complexo e usualmente é deixada de lado. Desde os primeiros dias de vida, é importante que a gente realize uma rotina de higiene da boquinha do bebê. Como vocês podem ver, o bebê acumula leitinho na boca. Esses restinhos de leite, eles podem infectar e virar uma infecção fúngica. Isso pode causar aquele sapinho, vocês já devem ter ouvido falar. Então é de extrema importância que a gente utilize, pode ser uma gaze ou uma fraldinha bem limpinha, com uma água filtrada e use em volta do dedo para limpar toda a boquinha do bebê. Quando o bebê é muito pequenininho, a gente pode usar no dedo mindinho, depois a gente pode passar para o indicador e passar em volta de toda a gengivinha, principalmente na linguinha, que sempre fica todinha branca. E aí a gente vai ajudar esse bebê a ter uma qualidade de alimentação, né, com leite materno geralmente, ou com um complemento, melhor. Assim que a boquinha do bebê crescer um pouquinho, a gente pode começar a utilizar as escovinhas de silicone, como essa, por exemplo, ou até mesmo aquela dedeira que a gente usa para limpar as gengivinhas. É extremamente importante que a gente remova todo o conteúdo, isso eu sei que eu já mencionei, mas a gente nunca deve parar de falar para ver se a informação entra na cabecinha do pessoal. Mas tem uma questão muito importante que é, quando o primeiro dentinho rasga a gengiva, ele tem que vir num ambiente favorável. Se existe muita sujeira na boca do bebê, e geralmente ele nasce perto dos 6 meses, que é quando começa a introdução alimentar, o pH da saliva, que é a acidez, já não está tão legal e tão favorável. Então ele pode já começar aquela vida em um ambiente ruim para ele e fragilizar um pouquinho o esmalte, facilitar o aparecimento de cáries. Então, por isso que a gente frisa tanto a importância da higienização, mesmo antes do bebê ter os dentes na boca. Se nós tivermos feito o preparo correto desse bebê, ele já vai estar acostumado com a manipulação oral. E quando sair aquele primeiro dentinho, sabe o que nós devemos usar? Não é o silicone, é uma escovinha com cerdas. Somente as cerdas conseguem remover a sujeirinha. E mais importante de tudo é que já deve ser utilizado creme dental fluoretado. Ah, mas o meu bebê vai engolir. Sim, ele vai engolir e tá tudo bem, porque o importante é a gente focar na quantidade. Se a quantidade for utilizada da maneira correta, não há problema nenhum em o seu bebê engolir. Até porque você sabia que você consome flúor na água? Exatamente, nós já temos flúor na nossa dieta, é comum, o nosso organismo já está acostumado. O importante é utilizar a quantidade correta, que não deve passar de meio grão de arroz cru na escovinha. Então, uma escova, por exemplo, como essa, geralmente aqueles comerciais de creme dental utilizam aquela quantidade de pasta enorme, não é legal. É uma pontinha, meio grão de arroz cru, em todas as escovações do bebê. É importante que a pessoa encarregada da escovação da criança seja extremamente bem orientada quanto a essa questão da pasta de dente com flúor. Se por um acaso a higienização for feita por uma outra pessoa que não está acostumada com os cuidados da criança, existem aqueles cremes dentais sem flúor e é nessa ocasião que eles vão entrar. Porque daí, se acontecer da criança utilizar uma quantidade maior do que a recomendada, não tem problema nenhum. Então, na mochilinha da escola, pasta sem flúor. Vai ficar com outro cuidador naquele dia? Pasta sem flúor. Para isso que a gente vai utilizar. A realização da higiene bucal, ela deve ocorrer de preferência 3 vezes ao dia, geralmente após as refeições. Mas a mais importante é a noturna. A gente deve incluir naqueles cuidadinhos da rotina antes de dormir, porque durante a noite diminui a nossa produção de saliva e as bactérias elas têm mais tempo e ficam mais paradinhas no lugar para começar a formar uma cárie. A utilização do fio dental é obrigatório para aqueles que tiverem os dentes juntinhos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas crianças têm a arcada mais espaçosa, porque depois vai acomodar os dentes permanentes. Então elas têm espacinhos entre os dentes. E aí o fio dental não ajuda muito.
Mas se a tua criança tiver os dentes juntinhos, o fio dental é obrigatório, porque a escova não limpa entre os dentes. E isso vale para todo mundo. Um ótimo artifício para melhorar a condição da higienização é a utilização de escovas elétricas. Veja bem, a movimentação da escovação tem que ser realizada normalmente, e isso o teu dentista vai te ensinar direitinho, a fazer todos os movimentos. Porém, com a escova elétrica, existe uma vibração que ajuda a remover melhor a placa. Então, para as crianças, principalmente, eles adoram uma escova elétrica e vai facilitar um pouquinho o trabalho dos pais. Eu tenho que lembrar agora que até os 7 anos de idade, a criança não tem discernimento e nem coordenação motora suficiente para fazer a higienização sozinha. Essa deve ser realizada por um responsável, adulto, que consiga limpar direitinho e ver se está tudo certinho. É lógico que nós vamos ensinar as crianças a utilizar a escova de dente e todos os produtos. A gente vai estimular com aquela brincadeira do agora é a minha vez, agora é a sua vez. Mas a gente sempre tem que saber que os responsáveis são os adultos. E mesmo após os 7 anos, os adultos têm que continuar supervisionando. Então, após a escovação, é legal que você dê uma olhadinha para saber se teu filho realmente escovou, limpou, tirou toda a sujeirinha. Porque o prejuízo das cáries depois pode ser terrível. O tratamento infantil, ele é realizado com base na prevenção. O foco tem que ser sempre a prevenção. Porém, não é da nossa cultura aceitar isso. A gente costuma ter o hábito de levar somente quando tem um problema ou quando precisa. Não é bom isso. O bom é a gente prevenir para que a gente não precise tratar, fazer algo invasivo e que essa criança cresça de bem com a vida e de bem com o dentista. E é isso aí, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!